Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e no vídeo de hoje nós continuaremos lendo a Bíblia e estamos no capítulo 7 da Carta aos Romanos. A isenção da lei, comparação com o matrimônio. Acaso ignorais, irmãos? Estou falando a quem entende de leis, que a lei rege a pessoa só enquanto ela viver. Assim, por exemplo, a mulher casada está ligada por lei ao marido enquanto ele vive. Se, porém, ele vier a falecer, ela estará livre da lei que a prendia ao marido. Portanto, se em vida do marido ela se entregar a um outro homem, será chamada de adúltera. Mas, se seu marido for falecido, ela está livre da lei, de sorte que não será adúltera se entregar a um outro. Também vós, meus irmãos, morrestes em relação à lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressurgiu dos mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Quando vivíamos no nível da carne, as paixões pecaminosas ativadas pela lei agiam em nossos membros, a fim de que frutificássemos para a morte. Agora, porém, mortos para aquilo que nos aprisionava, fomos libertados da lei, de modo a servirmos no novo regime do Espírito e não mais no regime antiquado da letra. A lei conscientizadora do pecado. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo algum. Mas foi por meio da lei que eu conheci o pecado. Nem mesmo a cobiça eu conheceria se a lei não dissesse: não cobiçarás. Aproveitando a ocasião oferecida pelo preceito, o pecado produziu em mim toda espécie de cobiça. Pois sem a lei o pecado é coisa morta. Outrora, sem lei, eu vivia, sobrevivindo o preceito, o pecado começou a viver. E eu morri, pois o preceito foi para a vida, se tornou, para mim, fator de morte. O que houve é que o pecado, aproveitando a ocasião oferecida pelo preceito, me seduziu e acabou me matando. Assim a lei é santa como também o preceito é santo, justo e bom. Então, o que é bom se tornou morte para mim? De modo algum. Mas o pecado, a fim de se tornar conhecido como pecado, se serviu do que é bom para me matar. E assim, por meio do preceito, o pecado mostrou ao extremo seu caráter pecaminoso.
conflito entre o homem espiritual e a lei da carne. Sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido ao pecado como escravo. De fato, não entendo o que faço, pois não faço o que quero, mas o que detesto. Ora, se faço o que não quero, estou concordando que a lei é boa. No caso, já não sou eu que estou agindo, mas sim o pecado que habita em mim. De fato, estou ciente de que o bem não habita em mim, isto é, na minha carne. Pois querer o bem está ao meu alcance? Não, porém realizá-lo. Não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Ora, se faço aquilo que não quero, então já não sou eu que estou agindo, mas o pecado que habita em mim. Portanto, descubro em mim esta lei. Quando quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta. Como homem interior, ponho toda a minha satisfação na lei de Deus. Mas sinto em meus membros outra lei que luta contra a lei da minha mente e me aprisiona na lei do pecado que está nos meus membros. Infeliz que eu sou, quem me libertará deste corpo de morte? Graças sejam dadas a Deus, pois por Jesus Cristo nosso Senhor. Em suma, pela minha mente sirvo a lei de Deus, mas pela carne sirvo a lei do pecado. Então, nós soubemos conhecer sobre o desejo. Só que tipo de desejo é esse que urge em nós? Uma vez que, se alimentarmos, ficaremos livres da fome, embora, se continuarmos nos alimentando, mesmo cessando a fome, estaremos tomando alimento desnecessário. A gente estará agindo contra a lei daquilo que foi feito para a honra e glória e salvação daqueles que são tomados pelo Espírito de Deus. Então veja como tem proporções e o corpo avisa sobre as proporções. Lei é uma coisa que pode ser dada a serviço, a leitura de entendimento coletivo. E a lei de Deus, coletivamente, é dada pelo saldo espírito, que consegue se conectar com toda a realidade exterior, utilizando da carne como argumento, como verbo, como utilidade de conexão. Então a carne, ela é útil ao espírito, pois permite o espírito continuar se conectando com os outros espíritos a fim de viver a comunhão da lei de Deus. Porém, quando o espírito não consegue controlar essa carne, muito provavelmente existe um pecado nessa carne. É como se a gente estivesse falando de condução, né? Fios de condução, e quando uma energia não consegue ser conduzida, né? Não consegue conduzida, quer dizer que tem um pecado, existe algum pico ali, né? Um pico ali,
ou seja, que não consegue mandar condução de energia. E sem a condução de energia de Deus convertida pela o Espírito Santo que vive e ama que vive no amor de Deus, a gente se descontrola. Acontece a cena do pecado, né? Você comer mais do que precisa, por exemplo, ou você tomar da fonte de vida e salvação mais do que precisa. E é o que acontece frequentemente. É como se houvessem soldados entre nós que buscam argumentos para viverem em pecados, o que é uma vergonha tremenda, porque a partir dessa resolução, dessas ações humanas, o governo está perdendo a autoridade que tinha quando era associada de uma forma espiritual, no sentido da relação religiosa com o povo, pois precisa de religião no governo, não pode separar. Mas não é a religião que toma de seus argumentos em favor da religião, mas a gente está falando da religião, da união dos seres humanos em conhecimento do amor de Deus e do Espírito Santo que habita em cada um de nós, para que a gente não possa considerar a superioridade do homem, pois nenhum homem é capaz de se tornar superior a outro homem na natureza de Deus. Na igreja não pode haver hierarquia. Nós precisamos de falar juntos. Para um corpo falar, ele precisa de um conjunto de associações celulares que desmandam, que inervam coletivamente a organização da fala. Então o povo precisa se unir para falar, e eles precisam de entender que eles estão unidos falando para falarem com pensamento, com exatidão comunitária, exatidão de comunhão com o ser humano que habita e veio à vida. Porque senão é tudo uma blasfema. É tudo uma falha, é só para poder continuar uma coisa que é desnecessária, que não faz nada, não tem autoridade nenhuma. Então, quando a gente fala da lei e do pecado, quer dizer que o pecado está para todos nós, pois a lei é aquilo que está em associação, pode ser lido, pode ser lidado a todos os seres humanos, como a gente pode falar das constantes, da luz, da alimentação, do movimento, da energia. A lei está para o homem sobre essa indexação de conhecimento dos dados, dos registros de reações para todas as ações. Então, não é que existem os verbos e
e o conhecimento deles, mas é que existe o homem que está para o verbo por amor, por conexão associativa. Só que para viver nesse amor, nessa conexão associativa, a gente paga com a vida. Nós, com Jesus Cristo, somos levados à morte para a vida eterna. A gente é levado a enraizar-nos e vamos profundo, para a profundidade de nos doarmos, de sacrificarmos todos os verbos que poderíamos realizarmos em relação de associação com a carne, para realizar aqueles verbos, pois aqueles verbos em lei, em comunidade, servirão com justiça, com justificação, com lei, com comunhão. Então não é à toa que a gente age, que a gente faz acontecer na nossa vida propósitos, pois a gente é dependente um do outro. Só que a gente não pode viver dando bandeira, esperando a justiça de Deus, quando os seres humanos argumentam em si superioridade uns entre os outros. Isso não existe, não é possível. Não há como um corpo em Cristo admitir tamanha heresia. É como eu dissesse, eu não sou filho de Deus. Então não é possível. Não é possível eu viver em amor, em santidade, tendo que colocar em mim, tatuar em mim, pecar em mim, que o meu irmão é melhor do que eu, porque o meu irmão precisa mais do que eu. Não há. Isso é um erro terrível, é um pecado, é uma falta de adimplência, é uma falta de educação, é um erro terrível. E faz com que as pessoas se atrevam a dizer que são mesmo. O que é mais pior, o que é mais doentio, é as pessoas aceitarem que são piores, que são menores que as outras, que não poderiam ser médicos, que não poderiam ser advogados, que não poderiam ser melhores. Isso é terrível. E, caros amigos, a igreja ajuda isso a acontecer, essa doença. A igreja de hoje, ela ajuda essa doença. O governo de hoje ajuda essa situação doentia entre os seres humanos, filhos de Deus. A sociedade, ela aceita isso como se isso fosse sacramental, como isso fosse a cruz de Jesus, a salvação, como se isso desse certo. Que judiação! Que céu é esse? Como a gente vai para o céu desse jeito? Que coisa de... Nossa, isso é uma coisa terrível. Eu cheguei a pensar que eu era pior do que meus irmãos, porque existem vários porquês por aí, hierarquias, faltas de organizações, faltas de paciência, faltas de explicações honestas, mentiras funestas, tentando habitar em mim como uma possessão demoníaca, mas é como se o demônio não existisse. É como se essa decomposição dos seres humanos para esse tipo de associação fosse o demônio.
entre nós. Porque chegar em casa parecendo que somos piores do que os outros é uma coisa terrível. Transmitir isso para os filhos é uma coisa terrível. Ir para a escola, ir para o trabalho com esse sentimento, graças aos irmãos, graças à hierarquia, graças a esse tipo de organização, é terrível. Na natureza, se alguém fala que é melhor do que o outro, esse alguém tem que provar. Esse alguém tem que provar numa briga que vai até a morte. Na natureza é assim. Se você disser que é melhor do que eu, então você tem que me provar. A gente vai brigar até a morte. Mas graças a Jesus Cristo, nós não precisamos brigar até a morte. Porque Ele morreu. Então eu não preciso de te matar quando você vem interesseiramente dizer que é melhor do que eu. A gente pode inteligentemente aceitar de uma forma negociada, de uma forma amorosa, de uma forma familiar, que é a solução para a vida. É entender o que é família e doar-se para a família. É criar uma cidade familiar, um terreno familiar, uma relação familiar. Mas é isso que está acontecendo. É isso que acontece? Não é isso que está acontecendo. A nossa sociedade não está tendo prosperidade naquilo que Jesus trouxe. Queremos mesmo é matar uns aos outros, talvez numa organização que eu possa matar aos poucos, da forma que esse abate possa me trazer mais lucros. Ninguém precisa saber, né, empresário? Né, dono de funcionários, né? Mantedouro. Ninguém precisa saber. Aliás, se a gente até conta de um jeito midiático que a gente arruma, que aí eles assistem e tá bom, tapa isso aí. Não é assim que tem que ser, não. Seres humanos, irmãozinhos, não é assim que tem que ser. A gente não precisa viver assim. Na verdade, Jesus Cristo tem falado isso para nós há muitos anos. Mas tem pessoas que não entenderam e tentam se passar de Césares entre nós. E ficam nos matando. E a história se repete. Infelizmente, Jesus Cristo não está sendo ouvido, pois a história está se repetindo. Nós, em Jesus Cristo, estamos morrendo novamente. Não nos aceitam. Não aceitam Jesus Cristo. Querem ser César. Infelizmente. Infelizmente para minha família, para mim, para a família de muitos. Infelizmente. E se existe algum Deus, né, com fé nos escutando agora, que Ele possa interceder por nós. Porque o que tem de pessoas colocando defeito em nós não é brincadeira. E nós não temos defeito nenhum. Então por que as pessoas insistem em nos dar quilos de defeitos? Como se elas fossem perfeitas e nós não. Isso é uma mentira. Socorro. Então é o apelo que eu faço nessa leitura de hoje. Então eu vou ficando por aqui, a gente se vê
no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!